Você está ouvindo pela Rádio Sabedoria Interior, Harmonia. Sala de Mentoria. Anderson Viana. E no episódio de hoje vamos falar sobre os 7 sinais de comportamentos suicidas que você pode identificar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. E um dos principais meios de prevenção é o diálogo. Devido ao medo, preconceito e até desconhecimento sobre o assunto, o suicídio é um mal silencioso, em que, na maioria das vezes, a pessoa não deixa transparecer comportamentos com tendência suicida. Claro que o ideal é buscar um profissional para o tratamento da pessoa que apresenta. Claro que o ideal é buscar um profissional para o tratamento da pessoa que apresenta esses problemas, mas como a resistência pela procura de auxílio é comum, a ajuda de quem convive com elas pode fazer a diferença. Então, esse é um ponto bastante interessante, né? Há muito, não vou chamar de preconceito, mas há muito medo de falar sobre o suicídio. Porque muita gente acha que quanto mais se falar, vai ativar naquela pessoa que tem esse pensamento, né, voltado para o aniquilamento da própria vida, achando que assim ela vai colocar em prática de fato o ato de acabar com a própria vida, o suicídio, né? Então, nós queremos trazer aqui 7 tipos de comportamentos que podem nos ajudar a reconhecer se uma pessoa está com pensamento suicida ou não. Então, o primeiro sinal é a questão dos pensamentos, ficar atento aos pensamentos da pessoa. Então, por exemplo, pensamentos remoídos obsessivamente, sem esperança e concentração, são um dos primeiros indícios, assim como enxergar a vida como algo sem sentido ou propósito. O segundo, ficar atento ao humor da pessoa. Alterações extremas do humor podem sinalizar emoções suicidas. Excesso de raiva, por exemplo, sentimento de vingança, ansiedade, irritabilidade e sentimentos intensos de culpa ou então vergonha são sinais aos quais você que está percebendo que alguém próximo a você está aí querendo, praticar ou cometer o suicídio, então ficar atento a essa questão do humor. Um outro sinal são os chamados avisos, Por exemplo, frases como essa aqui, a vida não vale a pena. Outra, estou tão sozinho que queria morrer. Ou então, você vai sentir a minha falta. Estão diretamente ligadas estas frases, a pensamentos sobre a morte. Se a pessoa se sente um fardo, então é importante que você que está percebendo que a questão ou a situação está piorando, é muito importante buscar ajuda, de um profissional que possa fazer um trabalho mais focado na superação desse pensamento de acabar com a própria vida. Um outro sinal que você deve ficar também atento
é a chamada melhora súbita. Geralmente a ideia de suicídio está ligada a um sentimento de que a pessoa está no fundo do poço. A felicidade súbita pode ser um sinal de que a pessoa já aceitou a decisão de encerrar a própria vida. Caso você perceba uma melhora repentina, busque ajuda imediatamente. Então vejam, está muito ligado àquela questão do humor, né? Então, essa melhora súbita, ou essa felicidade súbita de repente, estava tão para baixo e agora, né? Então, pode ser que ali esteja já decidido por ela, né? Pela pessoa, que realmente ela quer acabar com a vida dela. Um outro sinal, o desapego. Caso você perceba que a pessoa está começando a fechar pontas soltas, doar seus pertences e até visitar vários entes queridos, faça uma intervenção o mais rápido possível. Então vejam, esse sinal aqui é muito interessante, né? Então, a gente percebe que, de fato, o pensamento de aniquilamento da própria vida já está bastante fortalecido ali na mente daquela pessoa. Então, é também mais um sinal para que você possa também ficar atento. Um outro sinal, a irresponsabilidade. Comportamentos irresponsáveis e perigosos, sem medir as consequências, como o uso excessivo de álcool, drogas, direção imprudente e sexo sem proteção, são indícios de que a pessoa já não dá a importância devida à própria vida. Quer dizer, ela perdeu o seu amor próprio, né? Ela não se ama mais. E este é um sinal também que a gente tem que ficar bastante atento. E um último sinal, mudança na rotina. Todo mundo tem um lugar que gosta de frequentar em especial. Então, repare em mudanças extremas na rotina. Caso a pessoa pare de ir a locais que sempre gostou de visitar, tome uma medida o mais rápido possível. Abandonar atividades que lhe davam prazer é um grande sinal de alerta. Então, nós temos aí esses 7 sinais que podem realmente nos ajudar a olhar com mais atenção para essas pessoas ou esses entes queridos que estão passando por isso. Ou se você que está me ouvindo, se você está passando por isso, peça ajuda, né? Então é importante que você possa encontrar forças para redescobrir o sentido da vida. E, para a gente finalizar, onde é que entra aí a questão da harmonia espiritual? No episódio passado, nós falávamos que a tentativa, né, de acabar, de aniquilar com a própria vida, ou seja, o suicídio, vem muito desse sentimento do desespero, né? Então a pessoa está desesperada, ou seja, há uma perca da esperança. No livro Entre a Escuridão e a Luz do Dia, Abraçando as Contradições da Vida, da autoria de Joan Kitster, um livro da editora Vozes, ela assim nos fala: o que gera desesperança é o fracasso em buscar o possível no imperfeito.
São exatamente esses espíritos negativos que nos mantêm acordados durante a noite, até nos confrontarmos com o que nos falta coragem para fazer, para ser, para pensar. Então percebam, como nos aponta aqui a autora, a busca pelo aniquilamento da própria vida vem justamente dessa desesperança, que acelera em nós esse sentimento de fracasso. E é interessante, né, o que ela aponta aqui. É o fracasso em buscar o possível no imperfeito. Então, muitas vezes nós nos fixamos demais nas nossas fraquezas, ou nos nossos erros, ou nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, e nos esquecemos de encontrar, em meio a essa escuridão, um ponto de luz, um ponto luminoso, que pode devolver a nós a esperança. E assim, aos pouquinhos, irmos nos libertando do desespero. Mais adiante, ela diz aqui: o desafio da desesperança é o de entrar na raça humana outra vez, de fazer a nossa parte, sabendo que é nossa responsabilidade moldar a vida e deixar que ela nos molde. Isso requer que entendamos que infortúnio não é fracasso. É, no máximo, simplesmente uma digressão da vida, destinada a nos fazer reavaliar nosso curso, nossos objetivos, nossas aspirações. Ou seja, não é porque a gente esteja passando um momento de dificuldade, principalmente no âmbito emocional ou mental, né, que eu tenho que aniquilar a minha vida para poder resolver aquele problema. Como ela aponta aqui, o desafio da desesperança nos coloca diante de caminhos que foram escolhidos por nós mesmos. A vida é feita de escolhas, né? A gente ouve sempre essa frase. E às vezes são escolhas mal feitas. Escolhas que trazem danos para nós ou para outros. E por estarmos diante aí dessa questão do dano que eu provoquei a mim ou ao outro, então eu acho que não tem mais saída. Então a única saída possível, vamos dizer assim, seria o suicídio. Eu vi um relato na TV alguns anos atrás de um cidadão que ele foi sequestrado e aí a família teve que arranjar dinheiro para pagar o resgate, então, para libertá-lo. Então ele consegue ser liberto, mas a família, após o seu retorno para casa, né, a família passa por sérios problemas de ordem econômica, porque todas as economias, empréstimos feitos no banco, ou amigos, parentes que também emprestaram um determinado valor para pagar o resgate dele, então a família se encheu de dívidas. E esse senhor, então, ele se sentia culpado. Ele achava que não podia, a família não podia pagar por aquilo, pagar no sentido, né, de ser responsabilizada por esse fracasso. Ele achava que ele era o responsável, o único responsável, e que a situação pela qual a família vinha passando era culpa dele. Resultado, ele então tomou a decisão de cometer suicídio. Mas antes de cometer o suicídio, ele assassinou a esposa e as 2 filhas. E depois se matou.
Aí você vê o grau de desespero, né, que este cidadão, que este ser humano vinha passando. Mas, como nos diz aqui a autora, né, é um momento de desesperança. Para concluirmos, gostaria de acrescentar aqui mais um ponto deixado aqui pela autora. O paradoxo da desesperança é que nela reside o convite para se reerguer e seguir em frente. Apesar das dificuldades, apesar da implacabilidade do exercício, apesar dos intervalos de calmaria da vida, a desesperança nos chama a tentar novamente, tentar algo diferente se necessário, mas pelo menos tentar. A falta de esperança nos leva a ir além do que nós mesmos avaliamos ser nossa chance de sucesso. Esse é o grande paradoxo, né? Mesmo estando desesperançoso ou desesperado, né, eu posso encontrar ali uma fonte, o que eu usei aqui de um ponto de luz, né, que vai me devolver a vida, o ânimo. É a velha história, né? Precisamos aprender com nossos erros, com nossas limitações, com nossos fracassos, com nossas dificuldades, com nossas dores e com os nossos sofrimentos. E antes de encerrar, deixo como dica o site tcrclinica.com.br, onde você vai encontrar de forma mais aprofundada aqueles 7 sinais de comportamentos suicidas, que você poderá identificar e ajudar alguém que esteja passando por esse momento, ou você que está passando por este momento difícil, né, da sua vida, que você possa se reencontrar e retomar aí o gosto pela vida e perceber que os problemas fazem parte do nosso cotidiano. E o mais importante é dessa desesperança a gente encontrar aí meios para revitalizar a nossa vida, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, basta você enviar a sua mensagem, o seu recado, a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário para o nosso WhatsApp, 81 971 12 07 87. Se preferir, você pode também deixar aqui na página da Rádio SabedoriaInterior.net o seu recado, seu comentário, sua pergunta, sua mensagem, direcionando para este quadro Sala de Mentoria do programa Harmonia. Obrigado a todos e vamos seguindo com o programa Harmonia.